Valeu, feras. Vamos continuar aqui com a questão número 5, né, da UBFET 2019. E não tenho dúvida que essa é a questão mais trabalhosa, né? Não é mais difícil, mas é a questão mais trabalhosa. Vamos fazer a leitura. No Rio de Janeiro, a família Almeida foi em busca de uma raridade que veio do espaço. O meteorito Bendegó, o maior do Brasil, foi encontrado no sertão da Bahia e hoje se encontra no Museu Nacional de Quinta de Boa Vista. As medidas das suas dimensões, largura, altura e comprimento, foram feitas por 3 equipes diferentes de pesquisadores. Tabela abaixo, certo? Então vamos entender o que é que nessa tabela. Na tabela abaixo eu tenho na primeira coluna, deixa eu riscar um pouquinho para vocês aqui, depois a gente apaga. Eu tenho na primeira coluna a dimensão, comprimento, largura e altura, ok? E eu tenho aqui 5 pesquisadores. O pesquisador 1, 2, 3, 4, 5. E cada um desses medidores, pesquisadores, fazem medidas de comprimento, de largura e de altura. O medidor 1, o medidor 2 faz medida de comprimento, de largura e de altura, né? Então a brincadeira é essa, pessoal, tá? Então vamos voltar para nossa leitura. Deixa eu apagar aqui tudo para a gente tirar a borradeira e vamos continuar a leitura. Foram feitas 3 equipes diferentes de pesquisadores, como tabela abaixo está aí, né? A medida das dimensões de uma dimensão é chamada de valor mais provável, VMP, considerada a medida oficial daquela dimensão. A VMP é a mais confiável quanto menor for a medida do desvio das medidas em comparação ao próprio VMP. Mediante essas informações, qual a dimensão de meteorito de Bendegó possui a VMP mais confiável, tá bom? Então, eu estou vendo aqui alguns problemas. Bem, então eu acredito que aqui no anunciado tem 3 equipes, mas eu tenho quase certeza que são 5 equipes, né? Museu, suas dimensões foram por 3 equipes, só deve ser 5 equipes, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente tem que lembrar que essa valor mais próximo, que é o VMP, é a média dessas 5 medidas aqui, certo? Então, o comprimento aqui, aí eu venho, tiro uma medida aqui, o medidor 2 vem, o medidor 3 vem, o medidor 4 vem, o medidor 5 vem, aí eu faço uma média e coloco aqui, tá? Então, esse VMP é a média das medidas. Então, não vamos criar confusão com isso não, tá? Vamos seguir adiante. A mesma coisa com as alturas, né? Eu vou medir a altura. Então, o medidor 1 vem 0,5. Medidor 1 mede a altura, medidor 2 mede a altura 0,6. O medidor 3 mede a altura 0,8. Medidor 4, 0,8. Medidor 5, 0,8. A média deu quanto dessas medidas? A média deu 0,7. Então, aqui é a medida mais próxima, tá? É a média, nada mais é do que a média. Então, não vamos tirar em mente o que é esse VMP, nada mais é do que a média das medidas. E a gente vai calcular, pessoal, uma coisa chamada desvio da medida, tá? O desvio da média. Vamos calcular aqui. Vamos fazer da primeira medida, que vai ser o comprimento. Vou colocar aqui o comprimento e a gente vai calcular o desvio do comprimento, tá bom? Coloca aqui, ó, o desvio. Como é que eu calculo esse desvio? Eu vou pegar a medida e eu vou subtrair do VMP, da média, da sua média, tá ok? Esse aqui vai ser o desvio.
e eu vou calcular o desvio de cada uma das medidas. Então é um pouco chato, eu vou até tirar uma cópia dessa tabela aqui, que é para a gente não ficar subindo e descendo no texto direto, tá? Deixa eu ver se está certo, tirar uma cópia aqui, não, acho que é aqui que tira a cópia, tirei uma cópia aqui, pronto, para a gente não ficar subindo e descendo no texto, vou deixar aqui, ó. Então vamos nós, comprimento, vamos calcular a medida 1, o desvio 1, tá? Então seria o módulo, né? Não aceita valores negativos, vou colocar 1,9 menos 2,2. Então esse desvio aqui é de 0,3. Vamos calcular o desvio 2 da medida 2. Qual é a medida 2? É 2 menos o VMP da medida 2, que é 2,2. Qual foi o desvio? 0,2. Qual é o desvio da medida 3? Como é que eu calculo? Pego o módulo. Quem é o VM3? Aqui, ó, 2,2. E o VMP é 2,2. Então, não desviou nada. A resposta aqui é 0. Tá, ok? Lembrando que, como está em módulo, não tem valores negativos. Desvio 4. Eu pego o módulo. A medida 4 é 2,4. Menos 2,2 dá igual a 0,2. E o desvio 5 é igual a média 5, que é 2,5, menos a média, que é 2,2. Então, esse VMP não muda, né? Que é a média das medidas. Esse valor aqui não muda. 2,2, 2,2, 2,2, não muda. Quem vai mudar é esse valor aqui do meio. Esse valor aqui muda por quê? Porque são as medidas que eu coloquei. Então, nesse caso aqui, 2,5 menos 2,2 dá 0,3. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a média. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer a média desses desvios. Como é que é a média? Eu vou somar cada desvio desse, o desvio 1, mais o desvio 2, mais o desvio 3, mais o desvio 4, mais o desvio 5. Vou fazer isso, vou somar e vou no final dividir por 5, certo? Para fazer a média aritmética, Então a média do desvio aqui vai ser 0,3 mais 0,2 mais 0 mais 0,2 mais 0,3, isso dividido por 5. Então essa variação aqui dá igual a 0,2. Então a média, perdão, essa variação, essa média do desvio dá 0,2. Então, e depois que eu faço isso, e isso aqui representa um valor absoluto, né? Mas eu tenho que saber a porcentagem disso em relação à medida. Que aí eu vou colocar de vermelho e mudar, que eu vou colocar aqui, é muito importante. Eu quero saber a porcentagem disso em relação à minha medida. A porcentagem desse desvio. Eu vou pegar o 0,2 e eu vou pegar a minha VMP, que é 2,2. Ok? Aí eu multiplico por 100 para saber a porcentagem. Quando eu faço isso, pessoal, eu vou obter um valor que vai ser muito expressivo e esse valor eu vou ter que guardar. Me permite usar a calculadora para ficar um pouquinho mais rápido, tá? Então vai ser 0,2 dividido por 2,2, ok, vezes 100. Então isso aqui dá aproximadamente 9%, ok? Então esse desvio dá 9% da média, o comprimento, quando eu faço isso. Então qual é o significado?
que esse meu valor, essa minha média, ela desvia apenas 9% do valor esperado, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa, pessoal. Eu vou pegar isso, vou colocar aqui, ó. Opa, ficou riscado. Eu vou pegar isso aqui, essa tabela, eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu pegar a tabela, vou colocar aqui um pouquinho mais abaixo. E a gente vai fazer essa tabela agora para a largura. É mesmo, Hilda? É. Eu vou pegar essa tabela, vou colocar aqui. E a gente vai fazer em relação à largura. Rapaz, dá trabalho, né? Dá sim, mas não é difícil. Porque eu vou fazer o mesmo procedimento. Largura. Vamos lá. O que é que foi que eu fiz aqui, ó? Eu vou fazer primeiro o meu desvio. Vamos lá. Como é que eu calculo o desvio? Desvio, eu calculo fazendo a medida menos o que? A média, que é o valor médio pretendido, né? Como é que ele chama aqui, VMP? Ele chama de valor mais provável, né? Valor mais provável, que é a nossa média. Então vamos calcular o desvio de cada um. Vamos nós. Então o desvio 1 para a largura fica sendo 1,2 menos o 1,5. Tirou isso da onde? Daqui, cara, ó. A largura 1,2, que é a medida 1, vezes menos 1,5. Tá aqui, ó, esses valores. Tá ok? Vamos tirar aqui. Vamos agora para o desvio 2. Desvio 2 seria o valor da medida 2, que é 1,3, menos a média que é 1,5. Ok? Aí eu venho para cá, vou pegar o desvio 3, que é a medida 3, que é 1,6, menos 1,5. Vou pegar o desvio 4, que é 1,7 menos 1,5. E vou pegar o desvio 5, que é 1,7 também, menos 1,5. Vamos responder essas diferenças aqui. Aqui é 0,3, aqui é 0,2, aqui é 0,1 e aqui é 0,2, aqui é 0,2. Vamos fazer a média. Vamos passar aqui um paralelo. Vamos fazer aqui a média desse desvio das larguras. Lembrando que eu estou falando das larguras. Então, essa média nada mais é do que o desvio 1 mais desvio 2 mais desvio 3 mais desvio 4 mais desvio 5. Isso tudo dividido por 5. Tá? Então, a média vai ser igual. Vou fazer o cálculo, tá? Não vou repetir não, para não ficar cansativo. Mas eu vou fazer aqui, ó. 3 mais 0,2 mais 0,1 mais 0,2 mais 0,2 igual a 1 dividido por 5, que dá igual a 0,2. Então aqui dá 0,2, ok? Achei. Depois que eu faço isso, eu quero saber quantos por cento isso representa, vou colocar de vermelho, quantos por cento isso representa da minha largura. Então, esse 0,2 representa quantos por cento do 1,5? Vou multiplicar por 100 para eu saber esse valor, que é muito expressivo, tá bom? É muito importante para eu saber essa porcentagem do meu desvio, da média do meu desvio. Então, essa porcentagem eu vou colocar um pouquinho mais embaixo, porque ela é muito importante. Ela vai ser decisiva para eu saber a minha resposta, tá ok? Então, colocando aí, ó, dividido por 1,5 igual vezes 100.
que dá 13,3%. Ok? A gente começa a ver a diferença. Apesar de ter sido 0,2 aqui em cima também, né? Ó, mas a porcentagem aqui é maior, é 13%. O desvio é maior. Aqui o desvio no comprimento é menor. E vamos fazer a mesma coisa para a altura. Professor, bem que o senhor disse que era cansativo. É aquela questão de relatório de laboratório, né? Bem coisa para fazer em casa com bem tranquilidade. Eu vou pegar a minha tabela e vou jogar lá para baixo para a gente fazer a da altura, tá ok? Para a gente ganhar um tempinho aqui, vou colocar aqui embaixo um pouquinho, vou descer e a gente vai pegar agora a altura. Vamos lá, pegar minha tinta azul, caneta azul, azul caneta, pegando a altura. Pegando a altura, vamos nós. Vou pegar o desvio. Vai ser o quê? Vai ser a medida menos a média, que eu chamei aí de valor mais provável. É o módulo. Então vamos pegar aí para cada medida. Eu acho que não vai ter espaço não, viu aqui? Deixa eu ver aqui. Olha, não vai ter espaço não, vai ficar bem apertadinho. Desvio 1, vou apertar. Opa, vamos aqui. Desvio 1. Vou apertar, vai ficar um pouquinho feio, mas vou achar. Desvio 1 vai ser 0,5 menos 0,7, que dá igual a 0,2. Desvio 2, medida 2, 0,6 menos 0,7, que dá igual a 0,1. Desvio 3 dá igual a 0,8, que é a medida 3 aqui, ó, menos 0,7, que dá igual a 0,1. Desvio 4 dá igual a 0,8 menos 0,7, que dá igual a 0,1. E desvio 5 dá igual a 0,8 menos 0,7, que dá igual a 0,1. Vou fazer aqui, tá? Vou fazer aqui a média desses desvios. Vai ser o quê? Vou somar cada um dos desvios de 1. Vou colocar um maisinho aqui, ó. Até o desvio 5, dividido por quanto? Vocês já estão sabendo, pegando a manha já, tá? E quando eu faço essa operação, quando eu faço essa soma, isso aqui vai dar 0, deixa eu fazer, pessoal, rapidez aqui, para não correr o risco. 12, 0,2 mais, tô ali uma calculadora nem científica, eu tô aqui, viu, pessoal, improvisando aqui, mais ponto 1 mais ponto 1 mais ponto 1 ponto 6 igual dividido por 5, pronto, aqui dá 0,12, ok? Daqui, pessoal, eu vou saber qual é a porcentagem disso, tá? Vou passar para cá que eu dou um pouco espaço para baixo. Qual é a porcentagem dessa média? Lembrando que a porcentagem é da média. Eu vou pegar o 0,12 e vou dividir por 0,7 e multiplicar por 100 para eu saber a porcentagem. Então, quando eu faço essa divisão aí, vixe, ia caindo aqui a calculadora, viu? Ficar ponto 17 dividido, 17 não, ponto 12. Ponto 12 dividido por ponto 7 igual vezes 100. Então, aqui dá 17. A porcentagem aqui dá 17% aproximadamente. Então, quando a gente compara a porcentagem dos desvios, pessoal, porcentagem dos desvios, a média dos desvios, a altura deu 17%, a largura deu 13% de porcentagem de desvio, o comprimento deu
9%. E a gente vai ver o que é que ele está pedindo, ó. O que é que ele está pedindo? Opa, deixa eu voltar aqui. O que é que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte, ó. Mediante as informações, qual a dimensão do meteorito possui o VMP mais confiável? É aquele que tem o menor porcentagem de desvio. Com isso é o comprimento, tá bom? Que é só 9% de desvio. Pronto, item A. Não é trabalhosa, pessoal? Olha aí, que questão trabalhosa, rapaz. Deixa eu regular aqui, deixar bem bonitinho para você. Deixa eu dar um zoom corretivo aqui, ó, para você ver toda a questão, todo o esboço da questão. Deixa eu apagar aqui essa tabela que eu coloquei só para a gente ter uma vista mais panorâmica. Vou apagar aqui, tá? A gente vai apagar aqui esse risquinho e aí a gente tem o cálculo para você ter uma ideia. Você pode dar um pause aí, depois vai copiando. E o que eu aconselho é você refazer essa questão para você pegar a manha, tá ok? Ah, tem que pegar a manha, Hilda. Isso, tem que pegar a manha. Isso é questão de laboratório, tá? Quem faz laboratório de física, pega essas manhãzinhas aí de medidas, tá? Valeu, até a próxima. Tamo junto.